Se você entendeu que ESG é um critério de investimento que não vai embora tão cedo, precisa conhecer a Ambipar, uma das empresas mais recomendadas pelos analistas quando o assunto é sustentabilidade. A Ambipar estreou na Bolsa Brasileira em julho de 2020, está presente em 16 países e tem mais de 150 bases espalhadas pelo mundo. Ela ficou muito famosa ano passado por ter trazido soluções para o mundo corporativo contra a pandemia de coronavírus. A gente conversou com o Thiago Silva, CFO da Ambipar, sobre os planos de expansão principalmente na América do Norte, também aqui no Brasil, e sobre como as companhias podem lucrar ajudando o meio ambiente. Antes de você acompanhar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal do Investe.com Brasil para ficar por dentro de tudo que a gente está postando. Boa entrevista! Bom, Thiago, obrigada então por ter aceito o nosso convite para participar aqui dessa conversa. Para a gente iniciar, a Ambipar estreou há menos de um ano na Bolsa, tem muitos investidores que acabam nem conhecendo a empresa, não sabem muito do modelo de negócios. Então, se você pudesse fazer uma breve introdução, contar um pouco da história e contar no que a Ambipar atua atualmente. Legal. Bom, obrigado, Ana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Eu sempre falo que esse tipo de interação é muito boa para a gente, exatamente por ser uma empresa nova, de um setor novo na Bolsa, né? A gente foi a primeira empresa de gestão ambiental da Bolsa. Então, esse tipo de interação é sempre importante para a gente conseguir passar o como e qual é o nosso modelo de negócio, como a gente atua, né? E os investidores, enfim, todo mundo conseguir entender exatamente o potencial que a nossa ação tem, né? Então, acho isso de enorme importância. Contando um pouquinho da história da companhia, nós fomos fundados em 1990, são mais de 25 anos de história, onde nós nascemos da parte de gestão de resíduos, tá? E ali entre 95 e 2008, que é a fase que a gente chama de Dayception, que é onde, muito claro, onde o grupo cresceria, né? Que é Environmental Services e Emergency Response, né? Esses são os nossos dois segmentos principais hoje. Né, em environment, nós somos especialistas em gestão de resíduos de forma total, por isso que a gente fala que nós somos líderes em gestão ambiental, e a gente faz toda a cadeia, né, desde do final do processo produtivo, normalmente do cliente, que é onde há a geração do resíduo, a movimentação interna, até a valorização desse resíduo, que é o grande diferencial do grupo, né, onde a gente investiu ao longo do tempo em pesquisa, tecnologia e inovação, onde a gente consegue reintroduzir esse resíduo na cadeia da economia, novamente, no conceito da economia circular. Né? Dentro de environment, nós temos diversos contratos, praticamente todos eles on-site, né? Onde a gente atua dentro da planta industrial do cliente, aqui nós estamos falando de clientes 100% privados, uma característica do grupo também, né? A gente se especializou em gestão de resíduos industriais, né? Onde há ali um processo de valorização desse resíduo, e, novamente, só repetindo, a gente reintroduz esse resíduo de novo a cadeia econômica, onde tem esse conceito da economia circular. Né? Esse é o nosso grande foco, são esses contratos de gestão total de resíduos, onde também, ao longo de 2020, a gente incorporou um novo serviço, que é a inteligência artificial. Né? Nós fizemos a aquisição de 2 companhias que eram líderes do mercado, desse mercado de software, onde nós introduzimos ao nosso portfólio, aí sim, como eu comentei, passando a oferecer o serviço completo em gestão ambiental para os nossos clientes. Né? Então, a gente também introduziu a parte de inteligência artificial. Isso ajuda os clientes, né, a estar compliance com a legislação, né, que acaba vendo toda a parte de legislação e toda e qualquer alteração que ela possa vir a ter, né, e dar os alertas para os clientes. Isso complementou o nosso portfólio, é óbvio, tem uma grande sinergia com o grupo e um potencial de cross-selling enorme. Né? Em response, nós atendemos hoje em 16 países. Depois eu vou contar um pouquinho da história do porquê essa expansão global. Né? Mas hoje nós somos especialistas em prevenção, treinamento e a própria resposta à emergência, né? No modal, aqui no Brasil, principalmente rodoviário, onde a gente atua com bases stand-by, onde eu garanto um tempo de resposta para o meu cliente, caso venha a ocorrer qualquer tipo de emergência com uma carga, numa planta industrial. Então, eu tenho um portfólio enorme de clientes, são mais de 10 mil clientes hoje na carteira, onde eu estou aí com mais de 150 bases espalhadas no mundo para garantir essa capilaridade e esse tempo de resposta. Hoje a gente atua em 4 continentes, né? Hoje a gente tem
tanto a América do Sul, né, América Latina, América do Norte, no Reino Unido ali, né, e essa expansão mundial, ela veio naturalmente para o grupo, muito por conta das demandas dos próprios clientes. Né, a gente tem conseguimos criar uma plataforma aqui no Brasil, onde eu consigo atender qualquer emergência em qualquer tipo de modal de transporte, com qualquer produto químico, né, em uma dimensão geográfica continental como é a brasileira. Né? A gente sabe que o Brasil tem um território enorme, a gente acabou conseguindo criar essa capilaridade aqui dentro e passamos a ser visto como referência para os clientes globais. Ou seja, as multinacionais que estão aqui no Brasil passaram a nos demandar lá fora por conhecer e saber que a gente tem todo esse know-how e essa expertise. E assim foi, começamos Greenfield na América Latina, hoje nós somos líderes no Chile e no Peru, temos base no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, via Chile, que é o último pedaço de terra ali, antes do continente antártico, a gente abriu uma base na Antártida. Temos também uma base no Reino Unido, né, uma subsidiária, onde a partir dali eu cubro todo o Reino Unido, né, então a gente está falando da Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, né, onde eu tenho toda essa capilaridade também no Reino Unido, como eu comentei também dos contratos na África. Então, acabou sendo uma expansão natural, de novo, né, fruto do nosso expertise dentro do continente aqui, que acabou nos trazendo todo um conhecimento e acabamos sendo visto como referência global. E agora também com um projeto de expansão a partir de 2020, até um pouco pré-IPO, mas depois do IPO, obviamente, aceleramos esse crescimento na América do Norte, onde é a grande avenida de crescimento que a gente está vendo para o futuro próximo. Vou puxar por aí, então, se eu não estou enganada, a última aquisição, o último país em que vocês entraram foi justamente na América do Norte, o Canadá. Uhum. E quais são os planos na base, qual que é o foco e que tipo de segmento que vocês veem por lá que está chamando a atenção da empresa? A nossa grande avenida de crescimento é lá, e a gente está falando do segmento Response, né, ainda environment, a gente ainda tem um grande potencial no mercado endereçável enorme dentro do Brasil, então a gente vai investir, obviamente, dentro de Response na América do Norte, e aí visando replicar uma plataforma que a gente tem muito parecida com a do Brasil. Como eu comentei, atender qualquer tipo de emergência em qualquer modal, com qualquer produto químico, dentro do território norte-americano. Né, esse é a nossa grande avenida de crescimento lá. O mercado que a gente visa é o mercado da indústria química, o mercado norte-americano, assim como alguns outros segmentos, como eles são, obviamente, né, é um mercado enorme, então é o maior mercado da indústria química do mundo, né, é um mercado enorme em termos de emergency response também, a gente está falando do mercado de aproximadamente 14 bi de dólar, né, então aqui, obviamente, longe de querer consolidar o mercado americano, mas ganhando uma fatia que seja pequena desse mercado já é algo bem considerável e um crescimento que a gente pode entregar rapidamente e sabendo fazer como a gente faz, sendo referência também lá. As empresas que a gente tem adquirido têm demonstrado isso, né? A gente consegue rapidamente implantar o nosso sistema, nossa forma de trabalho e tem apresentado crescimentos. Isso a gente tem bastante certeza que esse modelo de negócio tem tudo para dar muito certo. E apesar de ser a avenida de crescimento que a empresa está visando no momento, há investimentos e planos para o Brasil. Qual que é a principal diferença no momento em que vocês estão atuando aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que já tem uma certa cultura, já tem mais empresas até que atuam dentro desse segmento? Aqui no Brasil a gente obviamente tem uma posição de liderança quando a gente fala em response, né, mas tem muito ainda mercado a ser aberto, inclusive com novos serviços através das bases, né? Então é um business de escala, quanto mais escalabilidade, né, você consegue mais rentabilidade. Então, a gente vai passar a oferecer novos serviços através dessas bases, que são, lá nos Estados Unidos é muito comum, né, a gente está fazendo o inverso aqui, trazendo a forma de trabalho deles, uma parte da forma para nós, que é aquele serviço agendado, eles chamam de schedule work, lá nos Estados Unidos, onde você consegue potencializar esse tipo de serviço dentro da base, porque você, obviamente, faz os trabalhos nos horários em que você já sabe e estatística, né, histórica, onde acontece, quando acontecem, como acontecem os acidentes, as ocorrências. Então, você consegue, através desses serviços agendados, que são serviços de limpeza industrial,
limpeza de pista, em que você tem o mesmo tipo de CAPEX, né? Mesmo capital empregado, mesmo tipo de equipamento, de trazer mais rentabilidade para o business. Então, a gente vai, aqui no Brasil, fizemos um projeto de expansão enorme, com criação de novas bases em 2020, né, onde a gente tentou ganhar essa estrutura ótima dentro do país, então, atender qualquer emergência em até 4 horas, aqui no Brasil, e a gente conseguiu completar esse plano de expansão, e agora, via uma força comercial, né, um incremento comercial que a gente fez, passar a vender mais contratos, até porque minha capilaridade agora, a gente entende que está uma estrutura ótima, então você consegue atingir mais isso. E também passar a oferecer esses novos serviços, essa é a avenida de crescimento response no Brasil. Environment Brasil, como eu comentei, o mercado endereçável ainda é enorme, né, as indústrias ainda aprendendo e conhecendo o grupo, com esse tipo de serviço diferenciado, onde foge um pouco do gerenciamento tradicional do resíduo, onde normalmente é manusear e aterrar o resíduo, e aqui a gente está trazendo uma forma de trabalho diferente, com a valorização, e aí ajudando as indústrias, obviamente, nas práticas de ESG. Então, ainda é um mercado endereçável enorme, a gente vai focar bastante aqui no Brasil com relação a esse segmento, e a gente tem bastante a crescer, visando replicar, né, essa forma de trabalho, já falando de como a gente presta serviço para blue chips aqui do segmento em que a gente atua, né, você acaba conseguindo replicar esse tipo de serviço já com uma solução testada e implementada dentro desses clientes. E em response no mercado norte-americano, como eu disse, e longe da gente querer consolidar o mercado, é um mercado enorme, né, mas se a gente tiver aí 2, 3% de market share do mercado de 14 bi de dólar, já é algo bem substancial para a gente, né, a gente visa replicar a nossa plataforma, óbvio, e é um mercado muito pulverizado, então hoje o líder, pelo estudo que a gente fez, tem 4% do mercado, né, então é um mercado bem regionalizado e pulverizado, mas que foi organizado de uma forma que acaba não tendo um grande player fazendo da forma com que a gente faz, com uma estrutura padronizada, estandarizada e própria. Né, hoje, esse competidor lá, que tem esses 4% do mercado, acaba subcontratando essas empresas locais menores. E aqui o que a gente visa é fazer com estrutura própria que garante toda a qualidade no serviço prestado. Você falou um termo que é o principal, né, da Ambipar, que é ESG, que a gente teve uma de práticas relacionadas a isso, tanto no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, que era um país que estava aí engatinhando nesses termos. Como que a Ambipar enxerga isso daqui para frente, depois desse boom que a gente teve? Vocês veem isso continuando a crescer ou a gente vai ter uma certa consolidação daqui para frente do que já temos? Eu acho, Ana, que é de fato um conceito, né, que a gente chama que veio para ficar. As companhias que não aderirem, né, que não tiverem isso na sua agenda, grandes companhias provavelmente estão fadadas ao insucesso, né? Porque, obviamente, há uma pressão da sociedade com relação a isso, né? Tá vindo um pessoal diferente, né? A nova geração aí com uma mentalidade totalmente diferente, né? E todos os recursos naturais têm que ser preservados. A gente está falando de environment, né? Do ESG, né? O Environment, Social and Governance. Environment está na nossa veia, está na nossa essência, está desde a nossa fundação, a gente sabe fazer isso, é ajudar as companhias a fazer uma gestão de resíduo ideal, né, e esse conceito da economia circular vem totalmente de acordo com isso, né, o quanto você ser mais sustentável. E aqui a gente está falando de sustentabilidade econômica também. O grupo, como eu comentei, veio estudando ao longo do tempo, ao longo dos anos, e acabou conseguindo ser competitivo com o gerenciamento tradicional, fazendo algo diferente, que é trazendo a valorização. Então, obviamente, não adianta você ser sustentável de forma, vamos dizer assim, de aplicar o conceito ESG, mas não ser economicamente viável. Né? E o grupo conseguiu, ao longo dos anos, e conseguimos chegar exatamente nesse ponto aqui, de conseguir ser economicamente viável e competitivo no mercado com o gerenciamento tradicional. Então, isso traz aqui um potencial enorme com relação ao environment. Social a gente sempre praticou, inclusive eu estou com colaboradores dentro das plantas industriais dos meus clientes, né? Então ou eu sou social ou eu não consigo trabalhar dentro desses clientes, porque eles também aplicam esses conceitos. E aqui o grupo também tem bastante diversidade, respeito à diversidade, tanto que os cargos de liderança da Ambipar são praticamente
a gente fez o último índice aqui, que vai sair no nosso relatório de sustentabilidade, 40% ocupados por mulheres. Né? Inclusive, nossa CEO, que infelizmente não conseguiu participar aqui por conta do imprevisto, é uma CEO mulher, um tremendo orgulho para a gente tem, e isso de forma natural também, né? Não foi nada, essas 40% não é porque tem um objetivo, uma cota, nada, é exatamente de forma natural, é a forma como a gente trabalha, sendo igualitário, independente de cor, credo, raça e etc. Então, isso também o grupo traz em sua essência. E o governance, né, obviamente, uma empresa novo mercado, uma empresa que tem toda a parte de governança já muito bem estabelecida, mas também a gente consegue prover os nossos clientes da parte de governance, principalmente agora com os softwares, né, em que apoia os nossos clientes a estar compliant com as legislações ambientais. Então, a gente acabou fechando esse círculo. De novo, né, já da pergunta, não creio que seja algo, o pessoal até fala às vezes voo de galinha, né, que não, tá acontecendo e depois não é algo que vai somente crescer, né, tá numa crescente, a gente tende a ter um crescimento ainda mais desse índice, e a Ambipar consegue aí prover os clientes, né, e toda a sociedade em torno com relação a essas práticas, e isso nos deixa bastante contente. Acho que isso foi uma consequência, né, não foi o que nos levou a fazer o IPO, mas óbvio que a gente está capturando tudo isso, né, entendendo que a gente, de fato, é uma empresa ESG por essência e consegue ajudar os nossos clientes também nessas práticas. Esse primeiro ponto que você mencionou, que além da entrega de consciência ambiental, de consciência social e de governança, principalmente a ambiental, que é o setor de trabalho da Ambipar, você mencionou que agora as empresas estão entendendo que elas podem monetizar, elas podem rentabilizar, economizar, enfim, em cima de um modelo mais sustentável de negócios. Então, quais são exemplos assim que você poderia dar em que uma empresa que é atendida pela Ambipar, ou que um segmento que é atendido pela Ambipar, ele consegue monetizar e também acabar ajudando o meio ambiente? Claro, podemos sim. E aqui eu vou separar a resposta em duas, porque são dois tipos de resíduo que a gente lida com, duas classificações, que são os resíduos complexos e os não complexos. Os não complexos são aqueles mais conhecidos pelo público em geral, né? Os não complexos é plástico, papelão, né, vidro, essas coisas que a gente tem os nossos contratos com indústrias de bebidas, alimentos, enfim. E a gente consegue lidar com isso, onde a gente faz todo já um preparo, separação e pequena valorização ali daquele resíduo on-site e acaba reintroduzindo isso, né? Então, acaba sendo o conceito aqui, a gente sempre trabalha com foco no aterro zero e esses resíduos acabam reintroduzindo, mas de forma aqui que o pessoal, esse tipo de valorização o pessoal já conhece, né? Que a gente tem. Mas o nosso grande carro-chefe é a valorização dos resíduos complexos. Esses são os resíduos que, de alguma forma, pós, né, a geração pelo cliente, que, de novo, normalmente no final do processo produtivo dele, tem algumas características físico-químicas, né, que acabam sendo prejudiciais ao meio ambiente. E aqui está o grande diferencial do grupo, onde a gente traz esses resíduos aqui para a Nova Odessa, no nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, consegue neutralizar essas características, né, via valorização, via estudos, etc., e reintroduzir isso em forma de produto ou subproduto. Então, tem aqui um case muito interessante de papel e celulose, onde a gente pega esses resíduos complexos e aí divididos em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, a gente desenvolveu um processo de compostagem, onde a gente desenvolveu um fertilizante, um condicionador de solo, onde normalmente a gente aplicou na própria fazenda de eucalipto, dessa indústria de papel e celulose, ou em plantações da região ali, onde está o ganho para o cliente? O aterro zero, né? Ele não ter o custo do aterro, não ter o custo do transporte, porque às vezes o transporte ali daquele resíduo pode ser para um aterro de terceiro, né? Então ele acaba economizando em tudo isso. E do resíduo inorgânico a gente desenvolveu artefatos alimentícios, que são pavers, meio fio para calçada, bloquetes, né, onde a gente desenvolveu isso, e aí esse case é bem interessante, está dentro de uma indústria que a gente tá lá no Paraná, onde a própria indústria está fazendo a expansão da fábrica usando esses artefatos. Então, ela mesma está usando esse artefato advindo do resíduo. Antes disso, antes da expansão, ela usava ali no social, ou seja, ela fazia praças, ajudava na próprio asfaltamento da comunidade em torno, né? Ou seja, ela deixa de levar para o aterro, está ajudando no environment, né? Porque deixa de colocar no aterro, que ali
que não... o aterro é uma destinação legalmente falando, né? Mas tem todo o problema ali pós, né? Você tem toda a responsabilidade ali daquele aterro pós o fechamento da célula, e aqui a gente reintroduz, né? E além de tudo, ela fazendo a parte social, que é ajudar a comunidade em torno com esses artefatos. Então, economicamente, além do intangível, né? Do social e do environment, tem o tangível, que é você deixar de ter custos e deixar de poluir via transporte, etc. Então, tem todos esses ganhos aí. Essa reintrodução dos produtos para essa indústria em específico, isso sempre acontece? Todas as empresas acabam tendo essa reciclagem de volta? Ou se a empresa, por exemplo, ela não quiser mais esse material, ele foi transformado, mas ela não tem utilidade para aquilo, vocês fazem esse tratamento para outros segmentos? Sim, sim. Nesse caso dessa indústria, a indústria de papel e celulose, hoje a gente consegue dar solução para 96% dos resíduos dela. Somente 4% vai para aterro. E a gente, obviamente, é uma carteira grande nossa desse tipo de segmento, a gente vai replicando esse tipo de serviço nos demais. Mas a gente, como eu comentei, tem tanto clientes na carteira quanto prospects, que a gente traz o resíduo para cá, uma amostra, obviamente, faz todo esse estudo, visando essa neutralização das características físico-químicas, para desenvolver produtos. Então, a gente tem diversos cases aqui, tem alguns produtos advindos do colágeno, da indústria de farmacêutica, tem alguns produtos advindos da indústria de cosmético, né? Então, obviamente, que a gente também estuda a viabilidade depois junto com o cliente disso, né? Então, o que a gente coloca para o cliente é a solução. E aí, se ela é economicamente viável, a gente vai estudar junto também. Mas, como eu disse, como a gente está desenvolvendo há muito tempo, há muitos anos, né, a gente consegue já ter a viabilidade disso. E aí, depois é só replicar para os demais clientes. Então, agora, com o esforço comercial que a gente está fazendo de forma ativa, a gente tem muita certeza desse crescimento orgânico que a gente tem aqui, desse potencial que a gente tem no grupo. Existe algum tipo de marketplace para conseguir transferir esses resíduos para outras empresas que estejam precisando deles naquele momento, que essa outra descartou? Uhum. Hoje a gente tem, mas ainda não é algo substancial, porque as indústrias que a gente está inserido, ela mesma, ou ela acaba, ela mesmo consumindo, né, esse material, ou no caso dos não complexos, acaba tendo um mercado já para revenda desse material, né? Sempre colocando aqui que esse caso dessa receita de vinda desses produtos, o produto é um negócio marginal, né? O nosso negócio é o gerenciamento do resíduo, é o contrato de gerenciamento, é isso que a gente sabe fazer. E aí, tendo esse diferencial, né, de não ter, como eu classifiquei aqui como gerenciamento tradicional, é óbvio que eu trago um negócio novo para o cliente e aí traz todo o diferencial. Falando um pouco agora sobre o outro segmento, né, sobre a Ambipar Response, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, como que a questão logística, você mencionou que a Ambipar tem postos dentro das indústrias, isso é uma equipe da Ambipar que fica ali 24 horas por dia para fazer essas respostas? Uhum. Sim, na verdade a gente tem dois tipos de contratos dentro da Response, né? É o outsourcing, que é exatamente esses, óbvio que tem que ser uma grande indústria que justifica ter uma base dedicada, que a gente chama. Então, sim, somos nós 24 horas disponíveis dentro de uma planta industrial com equipamentos especializados e mão de obra qualificada para qualquer tipo de problema que houver naquela planta em relação à ocorrência, acidente, a gente esteja preparado para atender, né? Então, o que a gente chama de base dedicada, esse outsourcing. E tem o stand-by, que a gente chama, que são as bases compartilhadas. São bases, hoje a gente tem mais de 100 espalhadas aqui, por exemplo, no Brasil, onde eu estou estrategicamente localizado, e aí é uma base que não está dentro de uma planta, é uma base, um galpão e etc., que a gente loca e deixa os equipamentos ali necessários para qualquer ocorrência que acontecer naquela região, né, seja numa indústria, seja numa rodovia, seja numa ferrovia, seja num duto, a gente esteja o mais próximo possível para garantir o tempo de resposta ao cliente. Então, a gente cobra um FII mensal desses clientes que compram esse SLA, da Ambipar Response. Caso ocorra uma emergência, a gente é acionado, e aí tem todo também a receita na prestação de serviço da ocorrência. Né? Mas a gente tem ali, e aí, obviamente, dependendo da localidade, ou pode ser uma base LPG que a gente chama, ou uma OP, são menores, né? Uma viatura que a gente chama,
com toda a estandarização e padronização para atender uma emergência de até certo porte. E também tem bases, e aí dependendo do estado, justifica ter uma base onde tem alguns outros equipamentos que possam ser utilizados naquela prestação de serviço. Então, é uma logística bem interessante, né? De novo, a gente conseguiu ganhar esse know-how de ter isso estrategicamente num território enorme como o do Brasil, por isso que hoje a gente é visto como referência aí no mundo. Qual que é o tamanho desses clientes? Existe uma média de tamanho dessas empresas? Olha, em Response, eu atendo desde na maior indústria química aqui do Brasil, até um pequeno transportador com 2 caminhões e 1 caminhão. Não tem tamanho, não tem localidade, todos que transportam ou que têm algum tipo de risco com relação a químicos, ou até mesmo não químicos, né? As indústrias a parte de elétrica, a parte de indústria que pode vir a gente já fez, né? Então, são esses mais de 10 mil clientes, então é uma carteira bem pulverizada, não há tamanho nem segmento, né? Mas algum tipo de investimento para procurar um cliente menor, por exemplo, para até usar mais essa logística no mesmo local, já que há um investimento nisso, para que haja mais clientes dentro de um mesmo raio? Sim, criado aí 7 regionais comerciais ao longo no final de 2020, pós IPO ali, onde a gente visa exatamente, após as aberturas das 37 bases que a gente tinha planejado abrir em 2020, adicionais, a gente chegar exatamente nessas regiões e oferecer esse tipo de SLA para o cliente. Olha, eu estou aqui a X quilômetros de você, se caso ocorrer alguma coisa, né, você pagando esse FII mensal aqui, a gente está disponível, né? E qual que é o diferencial? Porque eu também atendo clientes não mensalistas, mas claro que no caso de não mensalista, eu uso a tabela 2 e aí a tabela é muito mais onerosa para o cliente. Então, o que a gente demonstra é exatamente isso. Olha, você tem a possibilidade de pagar um FII mensal, ter a disponibilidade do recurso aqui com SLA garantido, e além de tudo vai ter uma vantagem aqui na tabela de preço. Caso não, você vai precisar de mim uma hora, né? Se eu vou com essa tabela aqui, né? Então, a gente demonstra e faz todo um mapeamento de risco para o cliente e demonstra exatamente isso para ele, né? Isso tem tido bastante aderência, tanto a abertura das bases, quanto das bases adicionais, quanto essas regionais, trouxeram grandes frutos aí para a gente, tanto no quarto TRI de 20, né? Foi um resultado até acima da expectativa do mercado e da nossa, foi um ótimo resultado, e agora também no primeiro TRI de 21 está se consolidando. Então, foi uma estratégia muito bem feita e muito bem executada pelo grupo. Você mencionou ao longo da nossa conversa que há muito investimento em pesquisa e inovação. Quais que são os planos da empresa daqui para frente em relação a isso e como que vocês têm visto essa área em desenvolvimento nesse segmento que vocês atuam no Brasil? Isso é algo que pioneiramente está na nossa essência, como eu disse, e o grupo sempre foi reconhecido por ser inovador, né? Isso é uma característica do nosso fundador e hoje chairman, né, o nosso presidente do conselho. Ele até fala para a gente tem que estar 2 passos à frente de todo mundo, né? Então, ele sempre investiu muito nisso, né? Foi uma perspicácia, assim, vamos dizer, que ele trouxe, né? Os nossos competidores, vamos dizer, que estavam entregando capital em aterro, né, no gerenciamento tradicional, ele teve essa perspicácia de não, daqui a 10 anos isso vai ser diferente, né, e largou na frente, né? Isso hoje é uma enorme barreira de entrada que a gente tem dentro do nosso mercado, né? A gente está 10 anos à frente de quase todos, né? Então, a gente vê e tem isso na agenda do conselho, esse investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, né? Práticas de ESG também estão na agenda do conselho, tanto que a Onara, nossa diretora de sustentabilidade, é conselheira, né? Então, está sempre na agenda, sempre é algo que a gente está no nosso dia a dia, e essa parte de inovação não é diferente, o grupo não poupa esforços
né, para conseguir, até porque para conseguir essas valorizações, todas essas soluções para os clientes, isso tem nos deixado aí na vanguarda e tem nos deixado à frente dos nossos competidores. Esse conceito de aterro zero que a Ambipar fala, ele bate um pouco em questão até de legislação, até de um certo incentivo do poder público. Como que é a conversa da empresa com esse tipo de diálogo em relação ao poder público? Uhum. Hoje, como a gente acaba não lidando com nenhum tipo de salvo as licenças, né, que a gente tem que ter, que são, obviamente, do poder público, a gente está falando das esferas municipais, estaduais, federais, né, como a gente não tem esse capital empregado em aterro, a gente acaba não tendo muita comunicação com o ente público, né, eles têm, e aí, quando se fala em resíduo doméstico, aí sim tem bastante dessa parte, né, de aterro e etc. Como a gente lidar com o industrial, é mesmo o B2B aqui, então a gente acaba não tendo nenhum tipo de interação com o poder público com relação a resíduo, aterro e etc. Existe algum tipo de interesse da empresa em adentrar esse tipo de debate ou de segmento? Não, hoje está 100% fora da nossa estratégia em relação à gestão de resíduo doméstico, órgão público, isso não é a nossa estratégia. Perfeito. E, Thiago, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, eu queria terminar com uma pergunta de curiosidade, na verdade. Qual que é a atuação da empresa na Antártica? O que vocês fazem lá? Não, legal. Ali, como eu comentei, né, a gente tem uma base em Porto Monte, né, que fica ali, o último pedaço de solo antes do continente antártico, e aí sai muito os navios de cruzeiro, né, que tem bastante cruzeiro para a Antártida, e ali tem até uma briga ali com a Argentina, né, a Chile e a Argentina ali, Patagônia, enfim. A gente está bem ali, a gente já tinha uma base, e o pessoal começou, e aí de novo aquele crescimento natural, né, começou a perguntar se a gente não tinha interesse de abrir uma base lá, para exatamente fazer essa estrutura de resposta caso venha ocorrer algum tipo de problema com os navios, né, e aí a gente topou. Então a gente tem alguns contratos ali com esse pessoal que faz esse traslado ali, né, dos navios de cruzeiro e até navios, às vezes, transportam equipamentos, etc. Inclusive, curiosamente, a gente abriu, se não me engano, há 2 anos atrás, mais ou menos. No primeiro mês já aconteceu um problema de um equipamento que tombou do navio para o mar, né, e a gente fez toda a estrutura de, além de, obviamente, fazer o transbordo desse equipamento, qualquer tipo de vazamento que ele tem ali, a gente tem toda a contenção, a parte de barreira, né, e faz todo já o tratamento ali, obviamente tentando mitigar o risco ambiental, né? Então, é exatamente esse serviço que a gente presta, é estar stand-by, é uma base, né, também não precisa de muitas na Antártida, né, mas é uma base onde a gente fica com essa estrutura stand-by para esses navios que fazem esse traslado. Nesse mundo pós-pandemia, a empresa coloca isso dentro do planejamento de que a busca por gestão ambiental ela vai aumentar para que a gente não passe pelo que passamos agora nos últimos 1 ano e meio? Sim, eu acho que tudo mudou, né? O mundo não será diferente, acho que nem o setor da economia. E essa agenda ambiental só veio, vou dizer aqui, infelizmente, né? Porque ninguém, obviamente, gostaria de estar passando por isso, né? Mas veio para todo mundo repensar um pouco, né? Todo mundo fazendo o exercício de repensar. Os hábitos vão mudar, já estão mudando, né? Inclusive, a gente tem um serviço de descontaminação com protocolo de emergência, e isso a gente está fazendo 40, 50 atendimentos por dia, né? E inclusive atingindo mercados que a gente nem pensava, que antes não estava dentro do nosso portfólio, como lojas de varejo, fast food, enfim, a gente está fazendo esse tipo de serviço para eles. E aqui, de novo, com protocolo de emergência, então visa não externalizar o vírus. Mas, além disso, né, eu acho que o hábito de todo mundo, não vou falar só dos brasileiros, vai mudar, está todo mundo voltado mais para si, para a relação a nós, natureza, né, e tudo que pode vir a acontecer, e sabendo que a agenda ambiental pode ajudar bastante nisso. Então, acho que veio a acelerar essa agenda ambiental para todo mundo aí, não só para as indústrias, mas para a população em geral. Perfeito, Thiago, muito obrigada por essa conversa, obrigada por ter apresentado a Ambipar para a gente vai continuar
falando bastante sobre isso daqui para frente. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal do Investing.com Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau, Thiago. Tchau, tchau. Obrigado.